Aliás, continuei pregando, continuei meditando nessa palavra durante o dia, na sexta, sábado e domingo, orando a Deus, para que Deus me desse uma palavra para essa noite, e eu vou continuar pregando a mesma palavra que eu peguei na quinta-feira, eu compartilhar a mesma palavra que estava aqui na quinta, e vai ser para a segunda vez, e de alguma forma. E como pastor, eu tenho entendido um pouco que aquilo que a gente prega, que a gente avisa, não é ouvido. E, infelizmente, essa é a grande verdade. A gente prega a palavra, depois que termina o culto, vai comer aquela coxinha e ela vai embora. Você não sabe mais o que foi falado, o que foi avisado. Eu falo isso com pena. Por quê? Porque há momentos que vontade de faltar de respeito para alguém, mas eu não posso. E a pessoa estava na igreja, a pessoa assistiu o culto aqui juntos, vão me perguntar o que foi avisado. Pastor, foi avisado que amanhã vai ter oração? Pastor, foi avisado que... Coisa assim meio... Parece que eu sei provocado, né? Mas eu vou pregar de novo a mesma palavra, se você obedecer ela, bênção de Deus na sua vida, cabe a você... saber o que eu sei como fazer com essa palavra que eu preguei na quinta-feira. Eu vou repetir a mesma palavra para hoje também, falando sobre renovando as nossas forças para continuar. Repita comigo: renovando as nossas forças para continuar. Renovar as forças, como falei, continuo falando, é a capacidade de continuar em pé, mesmo cansado. A capacidade de você continuar em pé, mesmo desanimado, em meio a dificuldades. Renovar as forças é a capacidade de você se colocar em pé ainda, dizer, não, vale a pena continuar vivendo na minha vida, eu estou enfrentando lutas, estou enfrentando batalhas, mas eu não vou me entregar. Estou desmotivado, sem alegria de continuar vivendo, mesmo sem a ajuda de ninguém, sem recursos, mas eu não vou me entregar, não. Eu vou continuar em pé, porque tenho uma esperança. Ser motivado, né, ou se motivar em meio a lutas, mesmo com vontade de surtar, mesmo com vontade de querer parar. Não, eu vou parar porque está demais. Existem esses momentos que na nossa vida, que a gente não aguenta mais como ser humano, está mais lutas. A gente fica se perguntando, mas Deus, por que permite tanta dificuldade em nossas vidas? Por que permite tantas coisas acontecerem em nossas vidas? E a gente cai na tentação de começar a se comparar com os incrédulos. Os incrédulos são corruptos, são mentirosos, fazem coisas erradas, pecam e não sofrem o que a gente sofre. E o que eu fiz de errado, afinal de contas? Por que eu preciso passar esse perrengue todo aí? Dá vontade de perder a cabeça? Dá vontade de fazer besteira? Dá, mas mesmo assim você respira fundo e quando diz que não, é melhor não, porque eu sei que vai passar. Eu vou passar. Em Jeremias capítulo 12, profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, Jeremias capítulo 12, Jeremias capítulo 12, versículo 5. Se você está enxergando aqui no Data Show, por favor, vamos ler todos juntos esse texto, versículo 5, de capítulo 12 de Jeremias. Lê, a favor, 1, 2, 3. Se te cansa correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? E se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? O profeta Jeremias está nos dizendo que, primeiro, entenda que a sua luta, deixa eu te perguntar, quem aqui está passando por uma luta? Quem aqui está enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma prova
Nossa, vontade de dar um soco nessa luta. Quem é que levanta a mão? Por achar, obrigado. O que o profeta está dizendo nesse contexto? Que você está enfrentando nessa luta, presta atenção, não é a única. Não é a única e a última que você vai enfrentar. Não é a única luta, não é a última luta que você está enfrentando. Por mais que você tenha aquela sensação, não, essa luta vai acabar comigo. Não, não é a última. Não é, faz parte do processo, essa sua luta de hoje. O profeta Jeremias está dizendo o seguinte: virão as maiores e piores lutas do que esta que você está enfrentando agora. Seja bem-vindo ao clube. Que o que te espera, lutas maiores e piores do que esta que você está enfrentando hoje. Se você se cansa com os homens que estão a pé, se você se cansa com os homens, com as lutas dos homens que são comuns hoje, como é que você vai enfrentar as futuras lutas? Você está enfrentando essa luta dizendo, estou cansado, vou dizer tudo. Se prepara, porque as piores vão vir. Essa não é a última. Esta não é a última. Virão outras piores. Fala para o seu irmão. Irmão, se prepare. Essa não é a sua última luta. Virão as maiores e as piores. E a irmã Bernarda está assustada. Tá sim. Aí uma Ferreira. Cadê Ferreira? Fugiu. Virão as piores e maiores lutas do que esta que está enfrentando. E se você se cansa com essa luta de hoje, como irá enfrentar, aguentar os que virão? Como? Como? Porque a tendência do processo é aumentar o fogo. Quem está na fogueira, o fogo nunca vai diminuir. Você está lá sendo queimado. Ao exemplo de Daniel com seus amigos, foi lançado na fornalha. Imagina, Daniel orou para que Deus, abaixa o fogo, vai abaixar o fogo. Abaixa um pouco no fogo. Daniel orou dessa maneira? Nem orou. Quanto mais tempo que ele enfrentou, que ele estava lá no fogo, naquele lugar, dizia o rei, vai aumentar mais o fogo. Está sendo queimado, mas aumenta mais. Então a sua luta que você está enfrentando hoje não é a última, e também não é a pior virá. Então se prepare. A tendência da fornalha é aumentar o fogo ou a chama, e não diminuir a chama. Algum tempo atrás, eu fui casar na minha terra. Fui casar com a pastora, sem um centavo no bolso. Nada. Nem passagem de volta. Casei, amém, mas e para voltar para o Brasil? Não tinha nem passagem. Falei, que Deus, como é que eu vou fazer para voltar? Tem que terminar a faculdade e tem que levar a mulher. Deus nos surpreendeu, providenciou passagem, a gente veio aqui. Piorou. Chegamos no Brasil para piorar, não tínhamos sem casa, sem móveis e sem dinheiro. Piorou. Melhorou? Não, piorou. Para piorar, sem trabalho e sem igreja. Com a esposa, aqui em casa, aliás, aqui no Brasil. Melhorou? Não, piorou. Para piorar, a pastora engravidou. A gravidez de risco. Eu não entendia tudo, para mim, eu não tinha nem experiência com gravidez de risco, não sei o que isso era. Tinha que ficar na cama, deitada, não podia se mexer, para nada, eu tinha que fazer tudo em casa,
cozinhar, lavar, tudo. Ela não podia se mexer, porque era arriscado a gravidez. Piorou. Sem dinheiro, sem ninguém, a situação piorou. Para piorar, fomos chamados para pastorear, não é para pastorear, para ser co-pastor. Eu não sei o que significa isso na Batista que tem essas coisas aí. Co-pastor, aquele que é ajudante do pastor, porém não fala nada, não faz nada. É mais ou menos como, com todo o respeito, meu amigo pastor Ariston, a pastor Ari Pedro, que está aqui, acho que não está aqui, mas o pastor Ari, ele prega aqui, às vezes tira oferta, aconselha, dá aulas aqui também, mas como co-pastor não podia falar nada, nem fazer nada. Mais de 2 anos naquela igreja. Melhorou? Não. Piorou. Onde a gente morava? Num kitnet. Sem salário. Melhorou? Não. Para piorar, nós fomos expulsos da igreja. Por nada. Até hoje eu não sei o motivo, mas entendi que era a propósito da igreja. Era a propósito de Deus da nossa vida. Fomos expulsos. Enquanto isso aí, a gente morava no kitnet, com os móveis doados pelas ovelhas e tal. Para piorar, Benito ficou doente, era criança ainda, neném recém-nascido, e, por outro lado, a pastora estava internada, e estava grávida, também de risco, a criança morre. Melhorou? Não. Para piorar, a pastora entrou numa profunda depressão, sem ninguém para ajudar, sem dinheiro, sem lugar para morar. Você está aí? Só para resumir, para piorar. Mas não só na piora que a gente vive, né? Algum momento também as coisas vão melhorar. E você que não me conhece, não conhece a minha história, a nossa história, olha para a gente. Nossa, que pastor, que carrão, nossa, que pastor. E é muito luxo, muito chique, sabe nada, inocente. Não sabe nada da gente. É muito fácil julgar as aparências das pessoas, muito fácil tentar julgar as aparências e chegar a uma definição que é sua, que ninguém te contou, é sua decisão. É muito fácil isso, se você não conhece a história. Você não conhece a história dessa pessoa que está escrita ao seu lado, você não sabe. Você olha para ela e fica julgando, essa pessoa está muito exibida. Não, esse rapaz é muito nobato. Não, porque aquele fulano tal é muito nariz em pé. Você conhece ele? Não conheço, então não julgue. Não julgue. Só ore. Ore por ele. Ore por ela. Todas essas lutas que a gente enfrentou, todas essas batalhas que a gente enfrentou, serviram como preparo para me tornar o que eu sou hoje. Uma bênção nas mãos de Deus para te abençoar também. Agora te pergunto, tenta imaginar se eu tivesse desistido logo na primeira luta que enfrentei. Eu estaria aqui? Se eu tivesse desistido na segunda luta que enfrentei, eu nem conheceria, não teria nem a honra de conhecer vocês. Um prazer. Eu não estaria aqui com vocês. Se tivesse desistido, perdi a cabeça. Se tivesse chegado na conclusão, chega, vou embora, vou voltar para o Brasil. Por mais que eu já orei várias vezes para Deus. Deus, eu não quero, não aguento mais aqui. Me manda embora. Não aguento.
Eu ouvi Deus falando para mim, não, eu vou te levar a outro lugar. Se tivesse desistido. E se você está querendo desistir, sabe o que você vai perder lá na frente? Você está tendo vontade de desistir. Sabe o que você vai perder lá na frente? O propósito que Deus tem na sua vida vai se perder. Pessoas que estavam esperando a sua bênção, que você seria uma grande pessoa, grande homem, grande mulher, que teria uma influência muito grande sobre a sociedade. Desistiu hoje, perde tudo. Deus disse, que pena, não posso mais contar com você. É muito fácil a gente tomar uma decisão impensada. A gente está passando uma luta, uma dificuldade. A gente é muito egoísta quando a gente passa uma luta, quando a gente está passando por alguma tentação, a gente só olha para nós, eu que estou sofrendo, eu que estou passando uma perengue, não, tem que parar, não aguento, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que decidir, já decidi no meu coração. Quem te falou que decidiu? Não, porque eu não estou aguentando mais. Então essa luta não é da vontade de Deus, eu tenho que parar, então paro. E você vai pagar um preço muito alto por ter parado. Se tivesse desistido. Irmãos, a capacidade que nós temos tido, ou que Deus tem nos dado para aguentar, suportar as pancadas da vida, não são capacidades que vêm através da psicologia ou psiquiatria ou remédios, não são capacidades que nós temos achado que é o melhor recurso é você fazer academia, bombar e você vai aguentar as lutas da vida. Não é dinheiro. Porque eu vou ter que guardar meu dinheiro, vou enfrentar lutas, batalhas, o dinheiro vai me dar sustento, vai me capacitar para aguentar as lutas da vida. Não é dinheiro, não são as redes sociais, não são os amigos, até que nesse momento, às vezes os amigos somem, você fica só. Mas o que nos faz superar as pancadas da vida? A nossa fé. O que é? A nossa fé. A nossa corda bamba. Podemos estar até balançando, mas se você está andando de fé em fé, você vai aguentar tudo. De fé em fé, você vai aguentar tudo. Ninguém vai te superar de fé em fé. Pode não ter dinheiro, se você tiver fé, vai aguentar. Pode não ter amigos, se você não tiver fé, se você tiver fé, vai aguentar. Pode não ter marido, mulher, filhos, pode não ter ninguém, mas se você tiver fé, você vai superar essa luta que você está enfrentando. Pode não ter recurso nesse mundo, mas se você tiver fé, você vai muito longe nessa luta. Não vai se entregar, não vai se render, porque é a fé que nos capacita. A nossa esperança está em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 5. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Cristo, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de onde? Vem de onde? Repita comigo, a minha capacidade de enfrentar as pancadas da vida vem do Senhor. Às vezes os seus amigos, os seus familiares te perguntam, mas como tu aguenta tanta coisa na sua vida? Você não sabe nada. É o Senhor que me capacita. Porque aguenta tanta dificuldade, né, que você enfrenta, mesmo assim servindo a Deus, indo para a igreja, todo domingo lá na igreja. Como é que aguenta tamanha
humilhações, calúnia, enfrentamento que você tem na sua casa, na sua família, questão financeira, e você responde o quê? A minha capacidade, vem de onde? Em redes sociais? Vem dinheiro? Não deixar, não quando cai, mas quando cai e não consegue se levantar. A pessoa se desvia ou se afasta. E a gente fala, poxa vida, que tristeza, tristeza. Maior afastamento é quando não consegue ter força para voltar para Deus. Quando ela fica na lona, literalmente. Mas se ela cair 7 vezes, Deus vai poder levantar essa pessoa. Porque Deus nunca desistiu dela. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos com dúvidas ou em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. E às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Hebreus 10, 38 a 39. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. O justo vive da quê? Da fé. Contudo, se duvidar, se recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então, não duvide, não recua. A fé não significa ausência das lutas. Ter fé não quer dizer que nunca o Senhor vai passar por alguma luta, alguma dificuldade. Pelo contrário, às vezes, a fé atrai as lutas. Quando mais você confia em Deus, você atrai lutas, atrai situações difíceis na sua vida. Deus quer ver o quanto você, de fato, confia nele, o quanto você espera nele. A fé em Deus, obedecendo a sua palavra, é o único meio de te tornar forte diante das lutas. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, repita comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário. Quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Irmão, você crê que Deus existe? Então, não é somente aqui e agora, aqui que você está cultuando a Ele. Deus existe sim. Até teologicamente falando, eu entendo de alguma forma a pessoa que fala, vamos entrar na presença de Deus. Irmão, você está na presença de Deus desde que você estava no útero da sua mãe. Mesmo você não conhecendo Ele, você está na presença de Deus. Você sabe qual é o tamanho desse Deus? Ninguém sai na presença de Deus e entra. Não é uma casa, a presença de Deus. Eu vou entrar, depois daqui a pouco saio. Não. Deus te conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece. Até mesmo teologicamente falando, a gente entende, ou entendo ter maturidade suficiente para analisar e não me preocupar, mas as pessoas falam, vamos começar o culto. O culto não começa aqui. O culto é estilo de vida. E começa na minha casa. O culto não começa com canto, com música. Vamos cantar, vamos começar o culto. Não é, porque senão é culto. O culto começou desde que você entregou a sua vida para Jesus, como o único Salvador e Senhor da sua vida. Você está cultuando Ele todo dia. Quando você entrega, devolve o dízimo, você está cultuando. Quando você obedece
as leis do trânsito, você está cultuando. Quando você pagou o seu imposto de renda, pagou o imposto de renda? Tem gente que não paga, tem crente que não pagou o imposto de renda. Vou falar com a Mônica. Mônica, cadê ela? Você procura a Mônica aí. Você pode falar, né? Isso, procura a Mônica. Tem mulher que não obedece ao marido. Você não está adorando a Deus. Tem mulher que não ouve o marido. E vem aqui para cantar. Cantorina é diferente do adorar. Tem homem que espanca a mulher. Isso não é adoração. Adoração é quando você trata bem a sua esposa. Adoração é quando você, mulher, cuida bem do seu marido, auxilia ele. Adoração é você que é o filho, quando você obedece os pais. Isso é adoração. Contra tudo isso, não há adoração. Não adianta. Eu insisto nisso. Não adianta vir aqui demonstrar serviço e você não é obediente. Isso não é adoração. Cantar é diferente de adorar. E existe um monte de gente por aí, até no mundo, que canta melhor do que a gente. Mas isso não é adoração. Adoração tem muito a ver com o meu coração quebrantado. Entrega na mão do Senhor. Eu obedeço a Ele todo dia, independentemente das circunstâncias. A fé em Deus não é somente conquistar. Não, conquistei meu celular, iPhone 50. Eu tenho fé. A fé em Deus não é só conquistar carro, comprei. Não, pela fé, eu tenho muita fé. Comprei carro, comprei casa. A fé em Deus não é apenas bom emprego. Ah, eu tenho um bom emprego porque tenho muita fé. Toda essa listagem o mundo tem. Até as pessoas no mundo têm, e melhor. Ah, tem um bom carro. Tem gente melhor que tem, até pecador que tem um bom carro. Tem nada a ver com a fé. Tem bom emprego, mas tem muita gente aí, tem corrupto, tem um bom emprego para ir. Tem uma fazenda, tem um monte. Não faz muita diferença nisso. Não, eu tenho não sei o quê, tenho uma esposa boa que Deus me deu, pela fé, meu marido que eu ganhei pela fé. Deus me deu um filho pela fé. Amém, até o mundo tem tudo isso. A fé, não somente para curar doenças, tudo isso faz parte. Não somente para restituir o morto, ressuscitar mortos, tudo isso faz parte, perdão. Mas pela fé também em Cristo Jesus, você precisa renunciar ao pecado. Isso é fé também. Quando eu digo, eu era adúltero, agora não sou mais, pela fé. Pela fé renuncio a fofoca. Pela fé renuncio a mentira, a desobediência, a arrogância. Pela fé renuncio na minha vida a soberba. Em nome de Jesus, sai pela fé. Porque estou me aproximando de Deus. A Bíblia está me dizendo o seguinte: quem se aproxima de Deus, e como você vai querer se aproximar de Deus pela fé, ainda soberbo, orgulhoso, arrogante, ganancioso, como? Então tem que renunciar pela fé. A fé não só conquistar, mas transformar a sua vida pela fé em nome de Jesus. Pela fé, você tem que superar as calúnias, o desânimo, o cansaço, até algumas vezes o cansaço, as doenças e enfermidades. Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 11, rapidinho aqui, versículo 33 a 34. Quantos heróis na fé que superaram as lutas pela fé. Hebreus 11, versículo 33 a 34. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo,
escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Repita comigo: a minha fé em Deus é a única arma que me faz vencedor diante das lutas, das batalhas, de momentos de angústia, tristeza, desânimo, cansaço, desafio da vida. A única arma que você tem é a sua fé. Você tem fé? Então você vence tudo isso aí. Se você tiver fé. Sabe que o inimigo sabe disso, que você tem uma arma poderosa que é a sua fé. Você tem fé. E a fé é a arma que você tem que te sustenta, e te colocar em pé. O inimigo sabe disso. Por isso que ele investe tudo para roubar a sua fé, enfraquecer a sua fé, porque ele sabe, se você não tiver mais a fé está perdido. Você está na mão dele, não tem mais fé. Algumas verdades bíblicas, por exemplo, sem fé é impossível agradar ou em outras palavras, a sua incredulidade entristece o coração de Deus. Deus fica triste quando você não confia, não crê nele. Agora, imagina você, Deus está triste porque você não crê nele. E como você fica na incredulidade de Deus? Se Deus está triste contigo, você fica contente? Também está triste. Vai ficar triste? Se Deus está comigo, eu não creio nele, ele está triste comigo, eu vou ficar feliz? Não. Também eu vou ser influenciado pela tristeza dele. Outra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao mesmo tempo também a fé se vai quando você fica longe de ouvir a pregação. Nosso irmão Rafael está falando aqui, pode parecer chato, mas infelizmente nós estamos lidando com uma geração num momento muito complicado, muito difícil. No dia de hoje, tenho falado sobre isso, não é somente eu, mas os pastores em geral, tem sido muito complicado de pastorear essa geração, muito difícil. Muito, é só pela graça e misericórdia do Senhor. Muito difícil. Uma geração que não aceita ser exortado. Uma geração que não gosta, que não aceita ser chamada a atenção. Uma geração que vem com pecado e quer que o pastor passe a mão em cima. O pastor tem que aceitar do jeito que está. Se o pastor da igreja chamar a atenção, não me ama. Se o pastor da igreja chamar a atenção de um pecado, num relacionamento, adolescente se beijando, praticando sexo, imoralidade, pornografia, o pastor tem que aceitar tudo. Se falar que não pode, nossa, até a família inteira sai da igreja. Semana passada, não me alegrei, não. A pastora me mostrou uma foto de adolescentes, que era daqui, estava aqui sentado aqui, da nossa igreja. Adolescentes estão grávidas, com crianças criando outras crianças. Adolescentes que eram aqui. Falou para a gente que, não vou sair daqui, porque aqui não tem ninguém que me... Aí não vou para outro lugar. Tá. Outro lugar engravidou, está lá, com criança. Essa geração é a geração que não aceita profetas. É inimigo de profeta. Porque o profeta não ama. Porque está falando um monte de coisa para mim, está me chamando a atenção. Essa geração não gosta de ser exortada. Cheio de mimimi. Essa é uma geração falida. Porque não aceita nada. Obedecer, nem pensar. Nem pensar. Não obedece o pai. Não obedece a mãe, não obedece o marido. Uma geração que não obedece o pai é falida. É amaldiçoada. Uma geração que não obedece os pais está debaixo
de uma maldição. Lê na Bíblia. Se não obedece o pai, vai obedecer o pastor? Se não obedece o marido, vai obedecer o pastor? Se não obedece o pai, vai obedecer o quê? O professor na escola? Pelo contrário. É na escola que os professores estão sendo agredidos. Criança batendo no professor. Meu Deus do céu. Que coisa. Na época não é. Bater no professor, meu Deus do céu. Que você é? Hoje estão agredindo o professor. E a mãe vai lá e diz que não, a meu filho não é culpado. A mãe defende a agressão da criança, do professor, na professora. Essa geração está vivendo. Existe saída? Não. Piora. Como que está piorando? Existe lei, onde o pai pode casar com a filha. Lei que está sendo aprovada no Congresso. Imagina o absurdo no gera dessa. O pai casar com a filha. O pai casar com a filha. Fica imaginando os pais que estão aqui na igreja que tem filhos aqui. Casa com a filha. Lê, esse é o Brasil. Tempo difícil que a gente está enfrentando. Guarda o que você tem, porque Jesus vem sem demora. Tempo difícil, muito complicado. Isso pastorear. O pessoal marca aconselhamento para se aconselhar contigo, já vem com resposta pronta. Não, já sei, pastor, já sei, eu já sei de tudo. Mas por que está aqui? Você já sabe tudo. A fé é também transformar, mudar a vida da gente. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e diz também que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus para você fortalecer a sua fé. Você que está cansado, está desanimado, para você se fortalecer, não adianta, vai tomar açaí, é bom isso, vai tomar, como é o nome daquela fruta que a irmã Bernadette me dá, aquelas frutas, como é que é, as meninas? Acerola, isso, obrigado. Essa família me dá acerola, e muito obrigado aí. E não é isso que vai fortalecer, que vai encorajar você. Vou ficar forte comendo acerola, açaí. Não, a sua fé que vai fazer você se superar de todas as batalhas. É tristeza, é cansaço, desânimo. E é pela fé, isso que a gente vive. É isso que estou vivendo nos últimos anos. Pela fé o desânimo vem, eu mando embora. A angústia vem, eu mando embora pela fé. Tristeza vem, eu mando embora pela fé. A calúnia vem, mando embora pela fé. Então isso que dá sustentos. Dinheiro não resolve, pelo menos na minha fé. Não. Amigos, só tem um amigo de fato. Hoje estava falando para meu filho. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Espírito Santo. O Espírito Santo é meu melhor amigo. Meu parça. Esse não me abandona. Esse jamais esquece de mim. Em todos os momentos que eu falei do Espírito Santo, me levantou. O Espírito Santo me fortaleceu. Em todos os momentos que ele falar com ele, o Espírito Santo, ele sempre fala: estou aqui presente, estou contigo, estou com você, não te abandono. Eu vou orar, eu vou rasgar o meu coração, a minha alma. Senhor, estou cansado, estou triste, Senhor, eu estou aqui quebrado, não aguento. O Espírito Santo vem, me levanta fortalecido de novo.
Espírito Santo, meu amigo, esse é o cara que eu tenho, que eu amo. Espírito Santo, meu companheiro. Você se fortalece quando você ouve a palavra. Não é também qualquer palavra, a palavra do seu pastor, da sua igreja. Ah, pastor, mas eu assisto DVD, vídeo, sei lá, em rede social. O que você ouve e assiste em redes sociais está cheio de veneno para te matar. Você não conhece o pregador, que já casou por umas 4, 5 vezes. Que testemunho que tem para contar para você? Que pregação que ele tem para você? Você não conhece ele. Pregador que rouba dinheiro da igreja, ele vai lá no YouTube, começa a falar, começa a profetizar. Tu conhece ele, você acredita. O pior é que você acredita naquele tipo de pregador. Vida fácil. Você conhece o pastor daqui, a pastora daqui, conhece o pastor Ari, conhece a irmã Silene, conhece toda a equipe dos irmãos que pregam. Você conhece aqui. Aquele é marido do fulano de tal, a esposa do fulano de tal que prega aqui. Eu confio na prata de casa. Eu confio a quem eu conheço aqui, que convive comigo há mais de 15, 20, 10 anos. Eu confio nesses. Não confio. Sim, já foi a época que a gente recebia, todo mundo sabe disso, os antigos aqui sabem disso, que a gente recebia pastores, apóstolos, não sei o que, bispo, de todo lado do Brasil que vinha aqui para pregar aqui, que de vez em quando até a gente idolatrava para falar com ele, tem que fazer uma fila para receber, para ter aquele, não sei como chama aquela assinatura aí, autógrafo. Esse é meu Google aqui. Autógrafo. Que vergonha. Não quero citar o nome aqui, senão alguém vai querer me processar. Você não acompanha por aí. Você se fortalece quando recebe a palavra de Deus com humildade. Deus fala comigo. Você se fortalece quando você está comungando, frequentando a sua igreja. Se esforça para frequentar a sua igreja. E vou na minha igreja, vou me fortalecer lá. Porque quando vocês comungam na sua igreja aqui, hoje nós tivemos essa experiência. Estávamos numa reunião aqui com os líderes diáconos, pouco tempo não, mas cada um começou a abrir o coração. Importante isso. Um fala da sua bênção, outro fala da sua bênção, outro fala da sua luta. Quando você vai ouvindo a fala de um de outro, aí você fica, puxa vida, eu estava pensando que sou eu que passo por luta. Dedê também está passando a mesma luta, pior do que a minha. Esse irmão também está, oh, puxa vida, aquele irmão também está passando a mesma luta, pior até do que a minha. Então, isso, comungando, conversando com as pessoas, você se fortalece. Agora, ficar isolado, vai ficar na pior. Quanto mais isolado você for, vai ficar pior, pior e pior. Você se fortalece quando você aprende a orar no Espírito. Último lugar. Eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui, rapidinho. Você procurar, fica em pé, você procurar uma pessoa, mulher com mulher e homem com homem. Uma pessoa que você não tem muita aproximação, por favor. Procura nossos visitantes aqui que estão aqui, de 2 em 2, no mínimo, de 2 em 2. Procura uma pessoa ao seu lado. Rapidinho, rápido. Tem que tentar, tem outra coisa que a gente fazer aqui, rapidinho. Pergunta para ele ou para ela, qual tem sido a sua luta dos últimos dias? Gente, eu gostaria que a nossa princesa Esther seja acompanhado. Acompanha a irmã Esther, por favor. Não deixa ela aí. Alguém esteja ao lado da irmã Esther. Está lá. Ou as duas
As duas que estavam doentes. Uma vai contar para a outra. Qual tem sido as suas lutas dos últimos dias? Tu tem 30 segundos para responder. Você também para responder. Corinthians perdeu. Corinthians vai para a segunda divisão. Em seguida você ora por ele. Quais têm sido as suas últimas lutas, nos últimos dias que você tem enfrentado na sua vida? Depois ora para a pessoa, ora por ele, ora por ela, em nome de Jesus. Isso fortalece quem está desanimado. Te fortalece, te ajuda. Imagina você não ter ninguém, afastado de todo mundo. Não quer se enturmar, não quer se comungar, não quer compartilhar. Imagina a sua vida, como é que é. Imagina. Imagina você viver isolado, porque não quer comungar, não quer se envolver, viver sozinho, afastado, com seus conflitos interior, sozinho, procurando alguém para você desabafar. E não tem. Procurando alguém para você falar. Falar também é uma terapia. É uma terapia, faz bem na alma. Imagina você aguentar tanto desaforo, tanta crise na sua alma, conflitos dentro de você, e você não tem ninguém, não tem ninguém. Por causa disso, muitas pessoas entram em depressão, pessoas que se matam, suicidam, por causa disso. Isso fortalece. Fica em pé, por favor. Quem está sentado, fica em pé. Vamos orar. Vamos orar. Fica em pé, fica em pé. Vou te dar a última dica para você se fortalecer. O que ajuda? O que me ajuda para me fortalecer? Presta atenção, por favor. Presta atenção, vou te dar a última dica para você se fortalecer. Pastor, o que eu tenho feito? O que o Senhor tem feito para se fortalecer quando tu está cansado, angustiado, desanimado? Orar no Espírito me fortalece. Quantos aqui que já são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão. Já são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão. Orar no Espírito te fortalece. Naquela manhã você acordou triste, chateado, angustiado, desanimado, desmotivado. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Começa a orar no Espírito. Eu quero criar um ambiente de adoração em Espírito aqui. Quem é batizado no Espírito, vamos criar um ambiente aqui de adoração aqui. Eu quero te pedir um grande favor, que você ore no Espírito. Tá? Não é profecia, não é qualquer outro tipo de manifestação, mas você ora no Espírito. E quando você ora no Espírito, quem é edificado, quem vai ser fortalecido, não é o irmão ao lado, não é o irmão na frente, atrás,
mas você que vai ser fortalecido. Quando você está orando no Espírito, você se fortalece, porque aquele momento de oração no Espírito te dá força. Você está me ouvindo? Amém? Vamos ter por alguns minutos. Você que foi batizado no Espírito Santo, vai orar no Espírito. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, eu vou te convidar para vir aqui na frente para a gente orar por você, para ser batizado no Espírito Santo, se você crer. Mas nós que somos batizados no Espírito Santo, eu quero te permitir, vamos orar no Espírito, onde você estiver, mesmo com as mãos levantadas, mãos normal, vamos orar no Espírito. Xalabacandalabachurinabacandalavalaia. Xerecandalabachurinabacandalavalaia. Lebachuricansalabalabachurinabalaia. E para orar no Espírito, você não entende, mas o Espírito Santo, ele está entendendo o que você está falando. Você não consegue entender, articular as palavras em português, mas ora no Espírito. Labassore candalabassurinabacandaia. Labassore candalabassurinaia. La iconda surinabalaia de candala. Lebassurinabacandalabassurinabalaia. Oh, chorecandalaia. Labassurinabacandalabassurinabala. Oh, soreva labassurinabalaia. Glória, 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 glória. Labassurinabacandalabalaia. Lebassurinabacandalaba. Lebassurinabacandalabalaia. Lebassurinai cansurinabala. Deyabai consurinalabaia. Labaia candarebassurinabalaia. Lele basurena de candalai, laia bai condalabai, laba salaba de candala, lebai o basurina bacandalaia, o sorenaia labaia, de sorenabai condala, laba sorenabai candalabalaia, de so laia, oh glória. Malabasorenaia, Debassurinabacandalaia, Leia Bassorenaia, glória, 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 Sede Bassorenabalá, ah, Balassurinabacandala, blá, 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 blá. Blá, 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 leso, de candalabassurinaia, de candalabai consuriná, glória, se de candalabalaia, o de bassurinabacandalaia, de bassurinabacandalaia, os, glória, glória, glórias, glórias, de bassurinabacandalabala, oh, sorenabacandalaia, de candalabassurinabala, de bassurecandalabalabala, balabalaia, oh, Espírito Santo, Espírito de vida, enche essas vidas, enche essa alma, enche, Senhor, com teu poder, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta-te, Deus, toca, enche,